Essa é uma história inspirada em um relato real. Os nomes dos verdadeiros envolvidos foram alterados para preservá-los. Se você quer contar sua história de separação ou divórcio, entre em contato pelos canais disponíveis na descrição do vídeo ou na bio. Meu casamento com uma narcisista virou um palco de mentiras. Essa frase me acompanha até hoje. Parece exagero, mas não é. Eu não percebi de imediato, porque essas coisas nunca chegam de repente, como um trovão que racha o céu. Elas chegam como uma garoa fina, quase imperceptível, molhando devagar até você se dar conta de que está encharcado. Meu nome é André. Tenho 41 anos. Sou empresário, moro em Porto Alegre e sou pai de 2 meninas, que são, sem dúvida, a melhor parte da minha vida. Essa é a história de como meu casamento com Bianca começou como um palco iluminado e terminou em um silêncio que quase me engoliu inteiro. Quando olho para trás, percebo que talvez eu tivesse todas as pistas desde o início. Mas quem quer ouvir pistas quando o coração está encantado? Eu conheci a Bianca em um congresso de marketing, num daqueles hotéis luxuosos da cidade. Eu estava lá mais por obrigação do que por interesse. Minha empresa de tecnologia ainda engatinhava, e eu precisava entender melhor como posicionar nossos serviços no mercado. Ela, por outro lado, parecia estar no habitat natural, cercada de gente, distribuindo sorrisos, rindo alto. Eu lembro da primeira vez que a vi. Ela usava um vestido vermelho vibrante que chamava a atenção sem esforço. Todos olhavam para ela e parecia que ela gostava desse poder. Eu fiquei parado, observando e pensei: essa mulher não passa despercebida em lugar nenhum. Foi nesse instante que nossos olhares se cruzaram. Ela me lançou um sorriso breve, mas direto, como quem diz: eu sei que você me viu. Aquela noite terminou com a gente conversando até tarde no bar do hotel. Bianca falava de sonhos grandes, de como queria impactar pessoas, viajar o mundo, ser reconhecida pelo que fazia. Eu, mais contido, compartilhei minhas ambições de construir uma empresa sólida e dar segurança para minha família. Parecia que a gente se completava. Ela, a chama acesa, eu, o chão firme. Nos meses seguintes, nos tornamos inseparáveis. Ela trazia uma energia que eu não conhecia. Me levava a lugares novos, me apresentava a pessoas influentes, me fazia rir de coisas bobas. Meus amigos comentavam: André, nunca te vimos tão animado. E eu realmente estava. Parecia que eu tinha encontrado não só uma companheira, mas um portal para um mundo novo. Minha família, no entanto, olhava com certa reserva. Minha mãe dizia: essa moça é bonita demais, André. Bonita e esperta. Só não se perca nesse brilho. Eu dava risada. Achava que era só cuidado de mãe. Mas hoje eu entendo que ela enxergava o que eu, cego de paixão, não conseguia. O casamento aconteceu rápido, talvez rápido demais. Em menos de 2 anos juntos, já estávamos morando na mesma casa, planejando filhos, dividindo rotinas. Bianca foi se tornando cada vez mais ativa como influenciadora digital, e eu entrei de cabeça na ideia de apoiar seus projetos. Eu acreditava que era isso que um marido fazia: apoiava, sustentava, incentivava. E de fato, no começo, eu me orgulhava. Ela crescia nas redes, fechava parcerias, se destacava em eventos. Quando me apresentava como o marido da Bianca, muitas vezes a reação era de empolgação. Nossa, você é casado com ela? Eu sentia uma pontada de vaidade, como se tivesse ganhado um troféu. Mas o que eu não percebia é que, pouco a pouco, eu mesmo estava deixando de ser protagonista da minha vida para me tornar um figurante na dela. Esse é o ponto. O encantamento inicial foi tão intenso que ofuscou sinais que hoje me parecem claríssimos. As pequenas correções. Amor, essa camisa não combina com você. Os comentários sutis. Você fala baixo demais, precisa se impor mais. As brincadeiras com fundo de crítica. Você é muito careta, precisa aprender a ser mais descolado. Eu ria, aceitava, mudava. Achava que era evolução. Mas, na verdade, já era o início de um processo lento de apagamento.
Na época, eu não via assim. Eu estava feliz, ou pelo menos achava que estava. Bianca era carismática, divertida, intensa. Quando entrava em um ambiente, tudo girava em torno dela. E eu? Eu me acostumei a ser a plateia. Afinal, não era esse o preço de estar ao lado de alguém tão especial? Se eu pudesse voltar no tempo, talvez me perguntasse: o que é mais perigoso? Uma pessoa que grita e te machuca de forma óbvia, ou uma pessoa que, sorrindo, vai moldando você até que você se torne irreconhecível para si mesmo? O começo da minha história com Bianca foi um turbilhão de cores, luzes e novidades. Mas cada luz muito forte também projeta sombras. E eu ainda não sabia que essas sombras cresceriam até apagar a minha própria voz dentro de casa. Se no início eu me sentia em dúvida se cabia naquele universo, logo descobri que a paixão tem o poder de apagar qualquer insegurança. Com Bianca, cada dia parecia um espetáculo, e eu, sem perceber, fui aprendendo a aplaudir de pé. O que mais me impressionava nela não era apenas a beleza evidente. Os olhos verdes que pareciam sempre pedir atenção, o cabelo cuidadosamente penteado, a postura de quem sabia ser observada. O que me fascinava era a energia. Bianca tinha o dom de transformar um simples café em uma experiência, uma ida ao supermercado em um evento. Eu, acostumado à rotina metódica do meu trabalho, descobri que havia uma vida além das planilhas, das reuniões e dos contratos. Lembro-me de uma noite em especial. Ela me ligou de surpresa numa sexta-feira e disse: "Arruma uma mala pequena, vou te buscar em 20 minutos. Eu, perdido, perguntei para onde íamos. Ela riu do outro lado da linha. "Se eu te contar, perde a graça." 15 minutos depois, Bianca estacionava em frente ao meu prédio, óculos escuros mesmo à noite, música alta tocando no carro. Dirigimos até a Serra Gaúcha. Ela tinha reservado uma pousada charmosa em Gramado, sem me contar nada. Passamos o fim de semana entre vinhos, lareiras e planos para o futuro. Foi nesse fim de semana que percebi: eu estava apaixonado não apenas por ela, mas pela intensidade que ela trazia para a minha vida. Enquanto eu vivia em preto e branco, Bianca parecia colorir tudo ao redor. E quem, em sã consciência, recusaria cor quando só conheceu cinza? No trabalho, meus sócios notavam a diferença. Eu chegava mais animado, fazia piadas no meio das reuniões, parecia até mais ousado nas decisões. Um deles chegou a brincar: "André, esse namoro está te fazendo bem, continua assim." Eu sorria em silêncio, sem explicar que aquela alegria tinha nome e rosto. Aos poucos, Bianca começou a me inserir no seu mundo. Conheci amigos influentes, gente ligada à moda, publicidade, música, pessoas que viajavam constantemente, que falavam sobre seguidores como quem fala de moeda, que planejavam a próxima festa como se fosse um marco histórico. Eu, que me orgulhava de conhecer os garçons do bar da esquina, passei a me ver em rooftops sofisticados, segurando taças de espumante e tentando não parecer deslocado. É claro que por dentro eu me sentia um peixe fora d'água. Mas Bianca sempre tinha um jeito de me fazer acreditar que eu estava exatamente onde deveria estar. Ela me apresentava com brilho na voz: "Esse é o André, meu porto seguro." E eu, ouvindo aquilo, sentia o peito inflar. Era como se o mundo dissesse que eu era sortudo, e eu acreditava. Com minha família, o contraste era evidente. Nas reuniões de domingo, meu pai fazia piadas sobre o estilo dela. "Essa menina parece artista de novela", dizia rindo. Minha mãe observava mais calada, estudando cada gesto de Bianca como quem procura uma peça fora do lugar. Meus irmãos brincavam comigo: "André, tu entrou num mundo que não é o teu." Eu respondia: "Mas agora é." E acreditava nisso de verdade. Quando Bianca começou a se consolidar como influenciadora, eu estava ao lado. Vi os primeiros contratos chegando, acompanhei a empolgação de cada parceria. No início, era quase um jogo. Fotos de produtos, legendas criativas,
marcas pequenas, mas em menos de um ano ela já estava sendo convidada para viajar com empresas maiores, participava de campanhas e desfiles. Eu me orgulhava, pensava, olha só até onde ela pode chegar. E de certo modo, sentia que fazia parte dessa ascensão. Afinal, eu era o apoio, o ombro, o companheiro que vibrava em cada conquista, mas junto com o brilho vinham também os primeiros incômodos, coisas pequenas que na época eu nem ousei questionar. Como, por exemplo, quando ela começou a selecionar as roupas que eu usava ao lado dela. Amor, essa camisa não combina com a estética da foto. Eu dava risada, trocava de roupa e achava que estava colaborando. Houve também a vez em que eu quis levá-la para jantar no meu restaurante favorito, uma churrascaria tradicional que frequento desde a juventude. Bianca sorriu com delicadeza e disse: "Podemos ir, claro, mas entende que não combina com a minha imagem? Eu preciso postar e esse tipo de ambiente não valoriza." Acabamos em um restaurante moderno, cheio de luzes de neon, que tinha mais cara de cenário do que de lugar para comer. Eu mastiguei o jantar em silêncio, repetindo para mim mesmo: é só adaptação, todo relacionamento exige ajustes. Eu não percebia, mas já estava treinando meu coração a se moldar ao dela. Não era uma imposição explícita, era mais sutil. Bianca tinha um jeito de pedir que parecia presente, não cobrança. Um jeito de conduzir que me fazia acreditar que tudo era para o bem do casal. O auge do encanto foi quando planejamos nossa primeira viagem internacional juntos. Fomos para Paris. Para mim foi um sonho. Andar pelo Sena, visitar o Louvre, provar vinhos franceses. Para Bianca foi material de trabalho. Eu ainda me lembro de estar emocionado diante da Torre Eiffel à noite, enquanto ela corrigia a iluminação do ring light para gravar stories. Eu me senti dividido, parte de mim queria apenas segurar a mão dela em silêncio. A outra parte aceitava ser o cameraman improvisado, porque afinal ela dizia que era nosso momento. E talvez esse seja o resumo do encantamento. Eu confundia os momentos dela com os nossos. Acreditava que apoiar os sonhos dela era sinônimo de compartilhar os meus. Hoje eu sei que estava sendo sugado, pouco a pouco, para dentro de uma história que não era escrita a duas mãos, mas a uma só. Só que naquela época eu estava cego pelo brilho, e quando a gente está cego, não percebe que cada luz intensa também pode queimar. No começo, eu achava que era carinho, ou melhor, achava que era cuidado. Hoje, quando olho para trás, percebo que eram as primeiras amarras se formando, uma por uma, como fios invisíveis que me prendiam sem que eu notasse. Só que naquela época, eu estava tão encantado com Bianca, tão envolvido na ideia de que estávamos construindo algo juntos, que confundi manipulação com amor. Tudo começou com detalhes quase imperceptíveis. O primeiro foi a roupa. Eu sempre fui um cara simples. Calça jeans, camisa social quando precisava, camiseta básica no dia a dia. Bianca, ao contrário, sempre impecável, cada peça combinando, cada acessório escolhido com intenção. Lembro da primeira vez que ela olhou para mim e disse sorrindo: "Amor, essa sua camisa é bonitinha, mas não combina com o nosso estilo." Nosso estilo. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Nosso. Na hora me senti incluído, parte de um time. Mas o que parecia inclusão era, na verdade, o começo de uma padronização. Ela me levou para comprar roupas novas, escolheu cores, cortes, sapatos. Eu achava divertido, diferente. Quando apareci de blazer em um evento de amigos meus, riram: "Olha o André engravatado agora." Eu ri junto, dizendo que era influência da Bianca. No fundo, eu acreditava que estava apenas evoluindo. O segundo sinal foi com os amigos. Sempre fui de reunir a turma para um churrasco, assistir futebol, contar histórias antigas. Bianca, no início, até participava, mas aos poucos começou a reclamar.
Dizia que se sentia deslocada, que o ambiente era muito simples, que as conversas eram repetitivas. Uma noite, antes de um desses encontros, ela falou: "Amor, você não acha que já passou dessa fase? A gente pode investir nosso tempo em coisas mais produtivas." Naquela hora, senti uma pontada estranha, mas me convenci de que ela estava certa. Talvez eu realmente precisasse evoluir. Comecei a recusar convites, a inventar desculpas, e quando percebi, já fazia meses que não via meus melhores amigos. Outro detalhe foi a forma como ela lidava com minhas opiniões. Quando eu sugeria um programa, como um cinema, um passeio no parque ou até um jantar em um restaurante simples, ela sorria com aquele ar paciente e dizia: "Ai, amor, você é fofo, mas isso não combina com a gente." De novo, a gente. Era como se a minha individualidade fosse sendo apagada em nome de uma identidade coletiva que, na prática, era só dela. Eu me calava, porque parecia pequeno discutir sobre isso. Afinal, eu queria agradar, queria ser o companheiro perfeito. Houve também o episódio da viagem a trabalho. Eu precisava ir a São Paulo por 2 dias para fechar um contrato importante. Quando contei, Bianca franziu o senho. "Mas justo agora? Eu tinha planejado a nossa semana de fotos." "É trabalho, Bi. Não posso adiar." "Você nunca entende. Eu dependo do seu apoio." E ali estava a inversão. Eu, que sustentava financeiramente grande parte da casa, comecei a acreditar que era eu quem estava falhando. Pedi desculpas, prometi compensar quando voltasse. Esse foi o padrão que começou a se repetir. Eu apresentava uma necessidade, ela transformava aquilo em um obstáculo para os planos dela e eu terminava pedindo perdão. Aos poucos, fui deixando de expor minhas vontades. O mais curioso é que, para quem olhava de fora, nós éramos o casal dos sonhos. Fotos sorridentes em viagens, jantares sofisticados, declarações apaixonadas nas redes sociais. E eu acreditava nesse papel. Afinal, se todo mundo dizia que éramos perfeitos, quem era eu para duvidar? Mas havia fissuras. Certa noite, voltando de um evento, comentei no carro: "Bi, às vezes sinto falta de uma vida mais simples, como antes, sabe? Uma pizza em casa, um filme, nada demais." Ela riu, passando batom no retrovisor e respondeu: "Amor, você precisa pensar grande. Pizza em casa, qualquer um tem. A gente nasceu para mais." A frase ficou cravada em mim. Qualquer um tem. Então eu era qualquer um, ou pior, eu estava virando qualquer um na comparação com o mundo perfeito dela. Os sinais se multiplicavam. Bianca controlava o que eu vestia, onde eu ia, quem eu via, até como eu falava. Houve um dia em que estávamos em um jantar de negócios e eu fiz uma piada simples, dessas que arrancam risos no círculo de amigos. Ela me cutucou discretamente por baixo da mesa, com um olhar frio, e depois, no carro, disse: "André, você precisa aprender a se comportar. Está lidando com pessoas de outro nível." Eu fiquei em silêncio, engolindo a vergonha. Ao invés de reagir, pedi desculpas. E essa palavra, desculpa, virou meu bordão dentro do casamento. O mais perverso é que nada vinha em tom agressivo. Não havia gritos, não havia xingamentos. Era tudo sutil, embalado em frases doces, justificativas lógicas, elogios envenenados. Isso tornava quase impossível perceber que eu estava sendo controlado. Com o tempo, percebi que já não tomava decisões sozinho. Quando escolhia algo sem consultar Bianca, ela sempre encontrava uma maneira de me mostrar que eu estava errado. E eu, cansado de discutir, passei a entregar o comando. Era mais fácil assim. Eu ainda não sabia, mas já estava vivendo a primeira fase do narcisismo. A idealização tinha passado e agora começava a desvalorização silenciosa. Ela me moldava ao gosto dela, enquanto eu me despia pouco a pouco de quem eu realmente era. Hoje, olhando para trás, entendo que esses foram os primeiros gritos de alerta. Mas na época, encantado e cego de paixão, eu só ouvia aplausos.
e aplaudia junto, sem perceber que o espetáculo tinha um preço: a minha liberdade de ser eu mesmo. A certa altura, minha vida deixou de ser vida para virar cenário. O que eu comia, onde eu ia, como eu sorria, tudo parecia roteirizado para caber em uma imagem perfeita que não me pertencia. Eu não percebi quando exatamente aconteceu, mas o casamento com Bianca deixou de ser intimidade e passou a ser performance. No início, até parecia divertido. Eu ajudava a tirar fotos, segurava o celular para gravar stories, acompanhava Bianca em eventos. Achava que era parte do trabalho dela e, como marido, deveria apoiar. Só que pouco a pouco o apoio virou obrigação e a obrigação virou papel. Não um papel no sentido de importância, mas no sentido de atuação. Eu já não era André, eu era o marido da Bianca. Lembro do primeiro evento grande que fomos juntos, um coquetel de lançamento de uma marca de roupas em Porto Alegre. Eu estava nervoso, nunca tinha estado em um ambiente tão sofisticado. Antes de entrar, Bianca me olhou de cima a baixo, ajeitou minha gravata e disse: "Amor, sorri bastante, tá? Eles vão adorar ver a gente feliz." E eu obedeci. Passei a noite inteira com um sorriso ensaiado, apertando mãos, ouvindo elogios que não eram para mim. No dia seguinte, vi as fotos publicadas. Eu estava lá, de braço dado com ela, rindo como se fosse o homem mais realizado do mundo. Os comentários eram sempre os mesmos: casal perfeito, meta de relacionamento, vocês nasceram um para o outro. Eu lia aquilo e me convencia de que talvez eu fosse mesmo feliz, mesmo que por dentro tivesse me sentido deslocado e invisível. Essa foi a armadilha. A narrativa pública substituiu a verdade íntima. O que importava não era o que eu sentia, mas o que os outros acreditavam que eu sentia. E eu cada vez mais passava a medir minha própria felicidade pela quantidade de curtidas nas postagens dela. Em casa, as coisas não eram diferentes. Bianca planejava nossas semanas de acordo com o calendário editorial. Segunda era dia de foto de café da manhã casual. Terça tinha gravação de Reels, quarta era live, quinta precisava de vídeo novo, sexta era look do dia em algum restaurante caro. Eu, mesmo cansado do trabalho, chegava e ela já tinha decidido: "Amor, veste aquela camisa azul, vai ficar incrível no feed." Era inútil argumentar. Se eu dizia que estava exausto, ela retrucava: "Você não entende, esse é o meu trabalho, você deveria me apoiar." E lá estava eu, posando com um sorriso falso, enquanto tudo que eu queria era um banho quente e silêncio. O mais estranho é que as pessoas realmente acreditavam no teatro. No meu trabalho, colegas vinham comentar: "Vi você no Instagram ontem, hein? Que vida boa." Eu sorria amarelo e respondia qualquer coisa, com medo de desmentir a farsa. Afinal, eu também tinha começado a acreditar que aquela mentira era mais conveniente do que a realidade. Mas dentro de mim, um incômodo crescia. Eu sentia falta da espontaneidade. Sentia falta de ser apenas eu, sem precisar pensar se a foto estava boa, se o ângulo favorecia, se a legenda era impactante. Sentia falta de comer pizza de calabresa sem me preocupar se engordava na foto. Sentia falta de rir alto de uma piada boba sem alguém me cutucar para não perder a pose. Certa vez, numa noite fria, eu quis surpreender Bianca. Comprei vinho, preparei uma massa simples e arrumei a sala com velas. Esperei que fosse uma noite só nossa. Quando ela chegou, olhou a mesa e disse: "Que lindo, amor, mas espera só um pouquinho. Vou arrumar a câmera para registrar." A noite que eu planejei para ser íntima virou conteúdo. Fotos da taça, vídeos do brinde, stories com música romântica de fundo. Eu jantei em silêncio, percebendo que nem mesmo os momentos mais pessoais escapavam da vitrine. O auge dessa sensação veio em uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu queria aproveitar a praia, descansar, ler um livro na areia.
Mas Bianca tinha programado cada minuto: ensaio fotográfico no arpoador, visita ao Cristo Redentor em horário estratégico para pegar a luz do pôr do sol, jantar em rooftop badalado com fotógrafo contratado. Eu virei carregador de malas, ajudante de bastidores, figurante de cenário. Quando tentei reclamar, ouvi: "Você devia se orgulhar, André. Estamos vivendo coisas que muita gente sonha." Eu fiquei calado, mas dentro de mim uma pergunta começou a ecoar: estamos vivendo ou estamos apenas mostrando que vivemos? Era sufocante. Eu já não sabia diferenciar o que era nosso daquilo que era exibido. Não sabia se os abraços eram por amor ou por enquadramento, se os sorrisos eram espontâneos ou forçados. Comecei a sentir que minha própria identidade estava se dissolvendo no feed dela. E é aí que a dor maior começa. Quando você percebe que está sumindo dentro da vida que deveria te completar. Eu já não era André. Eu era o marido perfeito das fotos. E não existe prisão mais cruel do que aquela que vem disfarçada de palco iluminado. Se nas redes sociais nós éramos o casal perfeito, em casa nós éramos estranhos dividindo o mesmo teto. É curioso como o barulho da exposição pode esconder o silêncio mais doloroso. E esse silêncio começou a ocupar cada canto da nossa vida. No começo, era apenas um detalhe. O jantar em que conversávamos pouco porque Bianca estava no celular respondendo mensagens de marcas. Depois, virou rotina. Cada refeição acompanhada de notificações, cada noite interrompida pelo som de alertas, cada domingo consumido por planejamentos de conteúdo. Eu tentava puxar assunto, perguntava sobre os planos dela, sobre como se sentia, recebia respostas monossilábicas ou, na maioria das vezes, "já falo, amor, só preciso terminar isso aqui." Havia dias em que eu chegava do trabalho com a cabeça cheia de problemas, desejando apenas compartilhar um pouco do peso. Mas bastava abrir a boca para ouvir: "André, não agora. Estou focada em uma entrega." Eu engolia as palavras e o silêncio virava meu confidente. Foi assim que percebi que nosso lar estava se transformando em uma vitrine sem público. O sofá, onde antes ríamos juntos, virou estação de trabalho improvisada. A cama, onde buscávamos descanso, virou estúdio de gravação noturno. Até o quarto das meninas, quando passavam alguns dias conosco, era usado como cenário para vídeos em família. Eu via o brilho dos olhos delas sumir quando eram instruídas a repetir falas para a câmera. Mas o que mais me doía não era a falta de conversa, era a falta de presença. Bianca estava ali fisicamente, mas parecia sempre longe, conectada a um mundo que não incluía mais a mim. O celular dela passou a ser uma barreira entre nós. Sempre virado para baixo, sempre com senha, sempre acompanhado de justificativas quando vibrava tarde da noite. Eu perguntava de leve: "Quem é? Trabalho? Você acha que influência descansa?" E eu me calava, aceitando a desculpa. Esse silêncio entre nós tinha um peso estranho. Não era o silêncio confortável de dois que se conhecem bem. Era um silêncio denso, cheio de coisas não ditas. Eu chegava a sentir a respiração dela na sala sem ouvir uma palavra que me incluísse. Era como se fôssemos dois atores esperando o diretor dizer ação, só que a cena nunca começava. Uma noite em especial ficou gravada na minha memória. Cheguei mais cedo do trabalho, comprei nosso sushi favorito e preparei a mesa. Queria surpreendê-la. Quando ela chegou, mal olhou para mim, deixou a bolsa na cadeira e disse: "Que bom, comida pronta. Vou só tomar um banho e já volto." Eu fiquei sentado, olhando para a mesa posta, esperando. Ela demorou quase 1 hora no quarto. Saiu já de pijama, pegou o prato e foi para a frente do notebook. Nem se deu ao trabalho de sentar comigo. Eu fiquei ali, sozinho, mastigando devagar, ouvindo apenas o som das teclas que ela digitava. E percebi: o jantar não era mais um encontro.
era apenas abastecimento de corpo. Nossa alma, essa, já estava em jejum há muito tempo. Com o tempo, comecei a me sentir como um hóspede dentro da minha própria casa. Se eu falava demais, atrapalhava. Se eu falava de menos, era ignorado. E pouco a pouco, aprendi a preferir o silêncio. Pelo menos o silêncio não me julgava, não me criticava, não me diminuía. Mas o silêncio também cobra caro. Ele começa a corroer a autoestima, a fazer você acreditar que não tem valor. Eu me via pensando, talvez eu realmente não seja interessante, talvez eu seja chato demais, simples demais, pequeno demais para ela. E quanto mais pensava isso, mais me encolhia. Foi nessa fase que as viagens de Bianca aumentaram. Eventos em São Paulo, campanhas em Florianópolis, parcerias no Rio. Eu me oferecia para acompanhá-la, mas ela sempre arrumava uma desculpa. Vai ser cansativo para você. Você tem coisas da empresa para cuidar. Vai ser só trabalho, nada demais. E eu acreditava porque queria acreditar. O silêncio me empurrava para a negação. O mais cruel era perceber que até nas redes sociais o silêncio me alcançava. Antes, eu aparecia em fotos, em vídeos, em declarações. Depois, fui sendo cortado, apagado, substituído por paisagens, objetos e, cada vez mais, pela presença constante de Mateus, o fotógrafo. Não em fotos explícitas, claro, mas em bastidores, em menções sutis. Eu tentava não pensar demais, mas à noite, deitado ao lado dela, ouvindo as notificações vibrarem, uma pergunta me sufocava. Será que ainda existe nós? Ou só existe ela? A resposta, naquela época, eu não tinha coragem de encarar. Preferia me esconder no silêncio. Um silêncio que doía mais do que qualquer discussão. Um silêncio que dizia sem palavras: você não faz mais parte desse palco. Foi nessa época de silêncio que um novo personagem começou a ocupar espaço demais na nossa história. Mateus, o fotógrafo. No começo, ele era apenas um nome citado de passagem, alguém que Bianca contratava para registrar suas campanhas. Mas como acontece com quase tudo que começa pequeno, sua presença foi crescendo até se tornar impossível de ignorar. Bianca falava dele com frequência. O Mateus é ótimo com ângulos. O Mateus entende exatamente o que eu quero transmitir. O Mateus me ajuda a mostrar minha essência. Eu ouvia aquilo tentando me convencer de que era apenas trabalho. Mas no fundo algo latejava, porque ela falava dele com mais entusiasmo do que falava de mim. A primeira vez que vi os dois juntos foi em um estúdio improvisado num hotel de Porto Alegre. Fui buscar Bianca depois de uma sessão de fotos e quando entrei, encontrei os dois rindo alto, como se dividissem uma intimidade que eu já não conhecia. Bianca me apresentou. Amor, esse é o Mateus. Ele é incrível, faz milagres com a câmera. Ele apertou minha mão firme, com aquele olhar confiante de quem sabe que ocupa espaço. Eu sorri, mas por dentro, uma ponta de insegurança se instalou. Depois desse dia, a presença dele se tornou constante. Bianca viajava cada vez mais, e Mateus sempre estava junto. É essencial para o meu posicionamento, ela dizia. Eu perguntava, você precisa mesmo dele em todas as viagens? E ela retrucava com impaciência, André, você não entende nada desse meio. Se não for com ele, eu não consigo manter a mesma qualidade. A palavra essencial começou a me perseguir. Era como se, de repente, eu tivesse perdido esse lugar na vida dela. Eu já não era o essencial. Eu era o acessório. As redes sociais reforçavam essa sensação. Embora Mateus raramente aparecesse nas fotos, eu notava a diferença no olhar dela, na forma como sorria. Havia algo ali, algo que não era só profissional. Eu conhecia aquele sorriso, porque um dia já foi meu. As viagens ficaram mais frequentes e mais longas. 4 dias em São Paulo, 1 semana no Rio, 3 dias em Florianópolis, sempre com a mesma desculpa, campanhas, eventos, sessões de fotos. Eu sugeri acompanhá-la em uma dessas viagens,
mas ela cortou de imediato. Não dá, amor, é muito corrido. Você só ia atrapalhar. Foi a primeira vez que ela usou essa palavra comigo. Atrapalhar. Doeu. Era como se minha presença tivesse deixado de ser bem-vinda. Uma noite ela voltou de uma viagem com os olhos brilhando de uma forma que eu não via há muito tempo. Eu tentei acreditar que era apenas cansaço misturado com adrenalina, mas quando perguntei como tinha sido, ela respondeu com entusiasmo. Foi incrível. O Matheus teve umas ideias de foto maravilhosas. Você precisa ver. Eu não queria ver. Eu queria ouvir, sentir sua falta. Mas essa frase nunca veio. O celular dela virou uma extensão da nossa distância, sempre virado para baixo, sempre com notificações constantes, sempre com aquele ar de segredo. Certa vez, no meio da madrugada, acordei e vi a luz do celular iluminando o rosto dela. Ela sorria sozinha, digitando rápido. Quando percebeu que eu me mexi, virou o aparelho de repente e disse: "Vai dormir, amor. É coisa de trabalho." Fingi acreditar, mas dentro de mim algo começou a gritar. A verdade é que eu já sabia, mesmo sem provas. O corpo sente, o coração percebe, o olhar não mente. Eu não precisava de recibos, nem de flagrantes. Bastava ver a forma como ela dizia o nome dele. Bastava sentir o vazio entre nós crescendo, enquanto um brilho diferente surgia quando ela falava do fotógrafo. Eu me peguei questionando a mim mesmo. Será que estou ficando paranoico? Será que estou inventando coisas? Esse é o efeito perverso do narcisismo. Você começa a duvidar das próprias percepções. Porque sempre que eu tentava levantar a questão, Bianca virava o jogo. "André, você está com ciúmes do meu trabalho?" "Não, eu só acho que..." "Você não confia em mim?" "Que triste. Eu achei que você me apoiava." E eu, envergonhado, pedia desculpas. De novo, mas no fundo eu já não dormia em paz. Cada viagem era uma tortura. Cada notificação à noite era uma punhalada. Cada sorriso dela para o celular era uma confissão muda. Eu só não tinha coragem de dizer em voz alta o que meu coração já gritava. A traição tinha começado, mesmo que eu ainda fingisse não ver. Foi nessa fase que eu percebi que a pior dor não é descobrir a traição. É sentir que ela já existe e viver com esse fantasma rondando todos os dias, corroendo em silêncio o que restava de esperança. A desconfiança já era minha companheira diária. Eu acordava e dormia com ela, como se fosse uma sombra colada ao meu corpo. Mas uma coisa é desconfiar, outra é ver a verdade estampada na sua frente sem possibilidade de fuga. E foi exatamente isso que aconteceu. A máscara caiu, não porque eu quisesse, mas porque a mentira já não cabia mais na cena que Bianca tentava sustentar. Era uma sexta-feira. Bianca tinha voltado de São Paulo naquela semana, dizendo que tinha sido uma viagem exaustiva, cheia de reuniões, campanhas e fotos. Estava diferente, mais distante do que nunca, mas ao mesmo tempo mais leve, como se algo a tivesse revigorado. Eu percebia no olhar dela um brilho que não tinha nada a ver com cansaço. No sábado de manhã, precisei sair cedo para resolver uma questão da empresa. Peguei o carro dela porque o meu estava no concerto. Foi quando aconteceu. Ao abrir o porta-luvas, procurando um carregador, encontrei um envelope amassado. Dentro dele, um recibo de hotel. Boutique Pinheiros, em São Paulo. 2 diárias, 2 cafés da manhã incluídos, 2 pessoas. Senti o sangue sumir das minhas veias. O coração disparou e por um instante achei que fosse desmaiar ali mesmo, dentro do carro. Li e reli aquele papel umas 10 vezes, tentando encontrar uma explicação plausível. Talvez fosse um erro, talvez ela tivesse dividido o quarto com alguma colega para economizar. Mas a verdade estava clara, gritante, impossível de ignorar. Bianca não estava sozinha. Segurei aquele recibo nas mãos por minutos que pareceram horas.
O carro parecia pequeno demais, sufocante demais. Pensei em jogar fora, fingir que nunca tinha visto. Pensei em guardar e nunca tocar no assunto. Mas sabia que nada disso apagaria a ferida que já se abria dentro de mim. Passei o resto do dia em piloto automático. No trabalho, não consegui me concentrar em nada. O recibo queimava no meu bolso como se fosse uma prova de crime. Quando voltei para casa, Bianca estava no sofá, mexendo no celular. Sorriu quando me viu. Um sorriso automático, ensaiado. Eu não consegui retribuir. Esperei até a noite. Queria calma, queria silêncio, queria que não houvesse desculpas. Sentei na mesa da sala, coloquei o recibo sobre a superfície de vidro e disse, com a voz mais firme que consegui: Bianca, o que é isso? Ela olhou para o papel e, por um instante, ficou imóvel. Depois, esticou a mão, pegou o recibo e girou entre os dedos como se fosse apenas um detalhe sem importância. Respirou fundo e disse: Você mexeu nas minhas coisas? Aquela resposta foi como uma facada. Ao invés de explicar, ela me acusava. Eu respirei fundo e retruquei: Bianca, 2 diárias, 2 cafés da manhã, não me diga que isso é trabalho. Ela desviou o olhar, jogou o recibo de volta na mesa e disse com frieza: Você nunca confia em mim, André. Sempre esse ciúme doentio. Minha voz tremeu, mas eu não recuei. Não é ciúme quando há provas, é traição. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e nesse silêncio eu já sabia a resposta. Quando finalmente falou, sua voz saiu calma demais, como se tivesse ensaiado aquilo. Eu e o Mateus, a gente se aproximou. Você se afastou. Eu precisava de alguém que estivesse comigo no meu ritmo. Foi como ouvir uma sentença. Meu corpo gelou, minha mente rodou, e por alguns segundos achei que não estava vivendo aquilo de verdade. Eu queria gritar, queria quebrar alguma coisa, queria chorar. Mas o que saiu foi apenas silêncio, um silêncio tão pesado que parecia gritar por mim. Eu a encarei buscando algum resquício da mulher que um dia me dissera que eu era seu porto seguro. Mas o que vi foi frieza. Não havia arrependimento, não havia culpa, não havia sequer um pedido de desculpas. Apenas justificativas, apenas inversão de culpa. Naquele instante, entendi o que é estar diante de um narcisista. Nada é responsabilidade dele, tudo é sempre culpa do outro. E mais uma vez, ela tentava colocar em mim o peso da sua escolha. Eu levantei devagar, senti minhas pernas bambas e disse apenas uma frase: A gente precisa se separar. Ela riu com desdém. Um riso curto, amargo, que nunca vou esquecer. Você acha que vai conseguir viver sem mim, André? Aquilo doeu mais do que a traição em si. Porque não era apenas infidelidade, era desprezo. Era a confirmação de que, para ela, eu nunca fui parceiro, apenas coadjuvante. Naquela noite, não houve gritos, não houve discussões. Houve apenas silêncio. Eu dormi no quarto das meninas, olhando para o teto, sentindo que minha vida tinha acabado de desmoronar. Descobrir a traição não me trouxe alívio. Trouxe apenas a constatação de algo que eu já sabia no fundo da alma. Eu tinha perdido Bianca muito antes de perder o casamento. A diferença é que naquela noite, finalmente tive coragem de olhar para a verdade sem me esconder atrás de desculpas. E a verdade era simples e devastadora. O amor tinha acabado e tudo o que restava era a coragem de deixar ir. Depois daquela noite, não havia mais retorno. O recibo no porta-luvas não foi apenas a prova da traição, foi a assinatura invisível do fim do nosso casamento. Mesmo que Bianca tivesse tentado remendar, mesmo que tivesse inventado 1000 desculpas, algo dentro de mim já estava quebrado de forma irreparável. Nos dias seguintes, a casa virou território de silêncio tenso. Caminhávamos como estranhos entre os cômodos, dividindo os espaços, mas não as palavras. Havia olhares frios,
portas que se fechavam com força, jantares onde só o barulho dos talheres preenchia o ar. O que antes era apenas indiferença, agora era hostilidade velada. Foi nesse cenário que começamos a falar de separação, não de forma madura, mas prática, quase burocrática, como se estivéssemos dissolvendo uma sociedade e não um casamento. Bianca foi objetiva, quase indiferente. Eu quero o apartamento. É melhor para o meu trabalho, para receber marcas e parceiros. Fique com ele, respondi sem forças para discutir. Eu só quero sair daqui. A divisão de bens foi rápida, mas não indolor. Cada objeto carregava uma memória. A mesa da sala, onde planejamos viagens. O sofá, onde vimos nossas filhas darem os primeiros passos. A cama, onde um dia acreditamos em promessas de eternidade. Repartir tudo aquilo era como repartir pedaços de mim. O mais difícil, no entanto, não foi lidar com ela. Foi lidar com as meninas. Luísa, com seus 15 anos, já entendia muito mais do que deixava transparecer. Clara, aos 11, ainda tentava se agarrar à ilusão de que tudo poderia voltar a ser como antes. Eu sabia que precisava ser honesto, mas também precisava protegê-las. Numa noite, pedi que nos reuníssemos na sala. Bianca sentou de braços cruzados, como se quisesse encerrar o assunto o mais rápido possível. Eu respirei fundo, olhei para minhas filhas e disse: "Filhas, eu e a mamãe decidimos nos separar." O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer grito. Luísa encarou o chão, séria demais para a idade. Clara deixou escapar um soluço e correu para o meu colo. Abracei forte, sentindo suas lágrimas escorrerem pelo meu ombro. "A culpa não é de vocês", continuei, tentando manter a voz firme. "Vocês não fizeram nada de errado. Pai e mãe vão continuar sendo pai e mãe. O amor que sentimos por vocês nunca vai mudar." Bianca assentiu com a cabeça, sem acrescentar muito. Sua frieza doeu mais do que se tivesse gritado. Eu queria que ela demonstrasse algo, qualquer coisa, tristeza, arrependimento, dor. Mas ela parecia preocupada apenas com o cronograma da próxima campanha. Nos dias seguintes, vieram as explicações para a família. Minha mãe chorou, dizendo que sempre teve medo que isso acontecesse. Meu pai, em silêncio, apenas me deu um abraço demorado. Amigos se dividiram. Alguns diziam que eu devia lutar, outros que eu estava certo em deixar ir. Mas todos repetiam a mesma frase: "Você não merecia isso." O processo oficial do divórcio foi mais frio ainda. Assinamos papéis diante de advogados que falavam de porcentagens, cláusulas, prazos. Eu me sentia como um cliente negociando um contrato, quando na verdade estava enterrando anos de vida. E ainda havia o peso dos olhares alheios. Gente que acompanhava a história perfeita pelas redes sociais, agora cochichava nos bastidores. Alguns perguntavam diretamente: "Mas vocês eram tão felizes? O que aconteceu?" Eu respondia apenas: "Nem tudo que parece é." O impacto maior foi dentro de mim. Voltar para casa e ver as coisas dela espalhadas, mas já sem alma, era como viver em um museu de memórias quebradas. No dia em que Bianca finalmente saiu, deixando o apartamento com um vazio quase palpável, eu sentei no chão da sala e chorei como não chorava há anos. Não era só pelo fim do casamento, era pela sensação de fracasso, pela culpa que insistia em me perseguir, pela dor de imaginar minhas filhas dividindo finais de semana entre duas casas. Nos dias que se seguiram, cada detalhe parecia um lembrete cruel. A marca do quadro na parede, onde antes havia uma foto nossa sorrindo em Paris. O espaço vazio no armário, onde ficavam os vestidos dela. O cheiro do perfume ainda impregnado nos lençóis. Tudo falava da ausência, mas ao mesmo tempo havia algo libertador naquela dor. Era como se, ao perder Bianca, eu também estivesse me encontrando. Pela primeira vez em anos, eu podia sentar no sofá sem me preocupar se a iluminação era boa.
Podia comer uma pizza sem pensar em quantas calorias apareciam na foto. Podia simplesmente existir, sem precisar caber em um enquadramento. Ainda assim, a culpa era insistente. À noite, quando deitava sozinho, me perguntava: e se eu tivesse feito mais? E se eu tivesse viajado com ela? E se eu tivesse sido mais divertido, mais descolado, mais parecido com o que ela queria? Esse é o veneno do narcisismo. Mesmo quando você é a vítima, se sente culpado. Foi só olhando para minhas filhas que encontrei alguma paz. Cada sorriso delas, cada abraço, cada momento simples compartilhado me lembrava que eu ainda tinha algo pelo que lutar. O divórcio podia ter destruído meu casamento, mas não destruiria minha paternidade. E assim, entre papéis assinados, lágrimas engolidas e silêncios pesados, começou a minha reconstrução. Eu ainda não sabia, mas aquele fim doloroso era também a porta de um recomeço que, aos poucos, iria me devolver a mim mesmo. A primeira noite depois que Bianca saiu de casa foi a mais longa da minha vida. Eu estava sozinho em um apartamento que já não parecia meu, cercado de memórias que gritavam em cada canto. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir o barulho do meu próprio coração batendo. Deitei na cama, mas não consegui fechar os olhos. A cada sombra projetada na parede, parecia que o vazio me lembrava: ela não está mais aqui. O luto de um divórcio não é como o luto da morte. É mais cruel, porque a pessoa não morreu. Ela continua viva, continua sorrindo em fotos, continua seguindo a vida, mas sem você. É como se você tivesse perdido alguém que ainda existe, como se o fantasma do que foi seguisse vagando pelos corredores da sua mente. Nos primeiros dias, a casa parecia um cemitério de lembranças. O espaço vazio no armário, a escova de dentes dela que já não estava mais na pia, o cheiro do perfume que ainda pairava no ar. Sentei no sofá e fiquei horas olhando para o nada, como se esperasse que a qualquer momento ela entrasse pela porta, sorrisse e dissesse que tudo não passava de um mal-entendido. Mas esse momento nunca chegou. No trabalho, eu fingia normalidade. Respondia e-mails, participava de reuniões, assinava contratos, mas minha cabeça estava em outro lugar. Meus sócios perceberam a mudança. Um deles me chamou para conversar. André, você não é mais o mesmo. O que está acontecendo? Eu balancei a cabeça, incapaz de explicar. Como traduzir em palavras o peso de perder não só uma esposa, mas uma parte de si mesmo? As noites eram as piores. Deitar sozinho numa cama que antes era compartilhada é como dormir em um campo de batalha depois da guerra. As marcas da luta ainda estão lá, mas o combatente se foi. Eu rolava de um lado para o outro, abraçando travesseiros como se pudessem preencher o vazio. Muitas vezes chorava em silêncio, para não admitir nem para mim mesmo a dimensão da dor. Foi nesse período que a culpa voltou com força. Me perguntava o tempo todo: onde eu errei? Será que eu poderia ter feito diferente? Será que eu não fui bom o suficiente? É impressionante como a vítima do abandono ainda consegue se colocar como culpada. Eu lembrava das frases de Bianca: você não me entende, você atrapalha, você não confia em mim. E cada uma delas ecoava como sentença. Para tentar fugir desses pensamentos, comecei a sair de casa sem rumo. Andava pelas ruas da cidade, sentava em praças, observava pessoas que pareciam viver vidas normais. Era como se eu fosse um estrangeiro no mundo, alguém deslocado, sem identidade. Até as coisas simples, um casal de mãos dadas, uma família jantando junta, me davam um nó na garganta. A solidão, no entanto, também tem um lado paradoxal. Ela é sufocante, mas também reveladora. Foi nesse vazio que percebi o quanto eu tinha me perdido de mim mesmo. Quantas vezes eu cedi, quantas vezes me anulei, quantas vezes pedi desculpa por existir só para manter o relacionamento de pé.
Era como acordar de um transe e perceber que eu já não sabia mais quem era. Foi minha mãe quem me deu o primeiro empurrão para buscar ajuda. Uma tarde me ligou e disse: "Filho, eu sei que você está sofrendo, mas não pode carregar isso sozinho. Procure alguém para conversar." Relutei no início. Sempre achei que terapia era para os outros, não para mim. Mas a dor era grande demais para continuar negando. Marquei uma sessão. Lembro de entrar no consultório me sentindo frágil, como um menino perdido. Sentei diante do psicólogo e antes mesmo de ele fazer qualquer pergunta, comecei a chorar. Aquela primeira sessão foi como abrir uma represa. Contei tudo, desde o encantamento inicial até a traição final. Ele ouviu com calma, anotando, e no final disse algo que nunca esqueci. "André, você passou anos tentando caber em uma vida que não era sua. O divórcio dói porque representa perda, mas também é uma oportunidade de reencontro. Saí dali com uma sensação estranha. Ainda doía, mas era como se eu tivesse dado o primeiro passo para sair do fundo do poço. As semanas seguintes foram um misto de altos e baixos. Havia dias em que eu me sentia aliviado por estar livre, outros em que a saudade me esmagava. A cada vez que via uma foto de Bianca nas redes, ao lado de lugares que um dia sonhamos visitar juntos, a ferida se abria de novo. Eu precisava aprender a não me torturar com o que já não me pertencia. Foi nesse processo que percebi: o luto e a solidão não são inimigos, são professores. Eles me ensinaram que amar não significa desaparecer, que apoiar não significa anular-se, que casamento não pode ser palco onde um brilha e o outro se apaga. E assim, no meio das lágrimas e do silêncio, comecei a reconstruir lentamente a ponte de volta para mim mesmo. Eu ainda não estava pronto para recomeçar de verdade, mas pela primeira vez em anos estava disposto a me enxergar. O recomeço não chegou de repente, como uma virada de chave. Ele veio devagar, em pedaços pequenos, quase imperceptíveis, escondido nos detalhes da rotina. Depois do luto e da solidão, eu aprendi que recomeçar não é apagar o passado, mas aprender a andar mesmo com cicatrizes. Foram minhas filhas, Luísa e Clara, que me deram o primeiro sopro de vida nova. Nos fins de semana em que ficavam comigo, a casa se enchia de vozes, risadas e até brigas bobas de irmãs. No início, eu tinha medo de não dar conta. Sentia que estava falhando como pai, que não seria suficiente para suprir a ausência de uma mãe. Mas logo percebi que elas não pediam perfeição, pediam presença. Criamos pequenas tradições. As sextas-feiras viraram a noite do macarrão. Cada uma escolhia um molho e eu me arriscava na cozinha, errando medidas, queimando alho, exagerando no sal. Elas riam das minhas trapalhadas e, no fim, diziam que estava delicioso, mesmo quando eu sabia que não estava. Aos sábados, íamos ao parque. Jogávamos bola, andávamos de bicicleta, sentávamos na grama para conversar sobre a escola, amigos, sonhos. Aos domingos, maratonávamos filmes antigos com pipoca estourando na panela e cobertores espalhados pelo sofá. Esses momentos simples que antes eu mal percebia se tornaram o alicerce do meu novo mundo. Eu descobri que felicidade não precisa de filtro nem de curtidas. Felicidade é ouvir sua filha recitar um poema mal rimado e aplaudir como se fosse Shakespeare. É ser goleiro desastrado em uma pelada e levar gols de crianças rindo. É adormecer no sofá com duas cabeças apoiadas no seu ombro. Mas o recomeço não veio só delas. Veio também de mim. Pela primeira vez em anos, comecei a me perguntar: o que eu gosto de verdade? O que me faz bem? Perguntas simples, mas que eu não me fazia há muito tempo. Descobri que gostava de correr à beira do Guaíba, sentindo o vento frio no rosto. Redescobri o prazer de ler sem pressa, de ouvir música sem precisar postar nada.
Voltei a jogar dominó com velhos amigos de infância, aqueles que eu tinha deixado de lado porque não combinavam com a imagem. Eles me receberam de braços abertos, como se eu nunca tivesse saído. No trabalho recuperei o entusiasmo. Sem a pressão constante de estar sempre à disposição de Bianca, pude focar mais nos projetos da empresa. Assumi desafios que antes evitava e, surpreendentemente, tive bons resultados. Era como se a energia que antes gastava tentando caber na vida dela, finalmente estivesse voltando para mim. Também continuei a terapia. E foi lá que entendi algo fundamental. O divórcio não foi apenas o fim de um casamento, foi o fim de um padrão de vida onde eu me anulava para agradar. O psicólogo me ajudou a enxergar como eu havia normalizado o controle, como aceitei migalhas de afeto em troca de evitar conflitos. Entender isso não apagou a dor, mas me deu ferramentas para não repetir os mesmos erros. Claro que não foi um processo linear. Havia dias em que eu acordava animado, cheio de planos. Mas também havia dias em que a saudade e a sensação de fracasso voltavam com força. Nessas horas, eu lembrava do que tinha aprendido. Recomeçar não é andar sempre para frente, mas continuar andando mesmo quando se tropeça. Uma cena em particular marcou esse recomeço. Eu estava levando Clara para a escola quando ela me perguntou: "Pai, por que você não aparece mais nos vídeos da mamãe?" Olhei para ela pelo retrovisor, respirei fundo e respondi: "Porque agora a gente aparece na nossa vida, filha. E isso é muito mais importante." Ela sorriu, satisfeita com a resposta, e ficou em silêncio olhando pela janela. Foi nesse instante que percebi que eu estava no caminho certo. Aos poucos, aprendi a gostar do meu próprio reflexo no espelho. Não o reflexo moldado para caber em fotos perfeitas, mas o reflexo real, com olheiras de noites mal dormidas, com rugas de preocupações, com um olhar cansado e, ao mesmo tempo, mais verdadeiro. Descobri que a autenticidade é mais bonita do que qualquer imagem retocada. O recomeço também me ensinou a perdoar. Não a Bianca, isso ainda levaria tempo, mas a mim mesmo. Perdoar por ter aceitado menos do que merecia, por ter me perdido tentando agradar, por ter acreditado em um amor que não existia. Esse perdão foi libertador. Hoje, entendo que a vida não precisa de palco, que o amor verdadeiro não exige que você desapareça, mas que você floresça ao lado de quem caminha contigo, que ser pai presente vale mais do que qualquer contrato assinado, que paz não está em viagens luxuosas, mas no abraço de quem te ama sem precisar de plateia. O recomeço não apagou a dor, mas transformou a cicatriz em lembrança. E toda vez que sinto medo de voltar a cair, olho para minhas filhas, para os amigos que voltaram, para a vida simples que redescobri e penso: valeu a pena sobreviver para chegar até aqui. Se eu pudesse resumir tudo o que vivi em uma frase, talvez fosse esta: o amor que exige que você desapareça não é amor, é prisão. Durante anos, eu confundi apoio com anulação, cuidado com controle, carinho com manipulação. Fui me moldando aos desejos de Bianca até me perder completamente de mim mesmo. E quando a traição veio, não foi apenas o fim de um casamento. Foi o espelho quebrado que me obrigou a encarar uma verdade dura. Eu já não sabia quem era. Hoje, olhando para trás, percebo que o divórcio foi tanto uma ferida quanto uma libertação. Sim, eu perdi noites de sono, chorei sozinho, me culpei, me senti pequeno. Sim, houve dias em que achei que não fosse suportar. Mas foi no meio da dor que aprendi as lições mais valiosas da minha vida. Aprendi que silêncio também fala, e muitas vezes grita mais alto que palavras. Aprendi que a ausência de diálogo é tão destrutiva quanto a presença de brigas. Aprendi que confiança não sobrevive quando se é sempre tratado como intruso na própria casa. E principalmente aprendi que recomeçar é possível. Não importa quão fundo você caiu, quão machucado você ficou, quão perdido você se sentiu.
Sempre existe uma forma de se levantar, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja com passos trêmulos. O narcisismo me ensinou o que não quero jamais para a minha vida. Não quero mais ser figurante em palco alheio. Não quero mais pedir desculpa por existir. Não quero mais confundir brilho com amor. O que quero agora é simplicidade, verdade, reciprocidade. Quero relacionamentos onde eu possa ser inteiro, não apenas uma parte útil para a imagem do outro. As minhas filhas foram e continuam sendo minha bússola. Foram elas que me lembraram, em noites escuras, que ainda havia razão para lutar. Foram elas que me mostraram que não é o tamanho da casa, mas o calor das pessoas que a tornam lar. Foram elas que me ensinaram que o amor mais puro não precisa ser exibido para ser real. Também aprendi a valorizar os amigos que nunca me abandonaram, mesmo quando eu me afastei. Aprendi a reencontrar prazeres simples, cozinhar mal e rir disso, correr sem pressa, jogar conversa fora, ouvir música sem precisar postar. Descobri que a autenticidade é o maior luxo que se pode ter. Não digo que superei tudo. Ainda existem dias em que a lembrança dói, em que a cicatriz arde. Mas agora sei que não preciso esconder essas marcas. Elas contam a história de alguém que caiu, mas se levantou. De alguém que foi diminuído, mas se reencontrou. De alguém que perdeu um casamento, mas ganhou de volta a própria vida. E se você que está me ouvindo agora se identifica com alguma parte dessa história, quero te dizer uma coisa: você não está sozinho. Se o silêncio na sua casa pesa mais que qualquer briga, se você sente que precisa se encolher para caber em um relacionamento, se sua voz já não encontra espaço, talvez seja a hora de repensar. Amar não pode custar a sua identidade. Apoiar não pode custar a sua liberdade. Eu não sou herói, sou apenas um homem que viveu, errou, sofreu e recomeçou. Se conseguir, você também pode. O recomeço não acontece em um grande gesto, mas em pequenas escolhas diárias. Levantar da cama, mesmo quando dói. Cozinhar para os filhos, mesmo sem fome. Procurar ajuda, mesmo com vergonha. Dar o primeiro passo, mesmo sem saber aonde ele vai levar. E, acima de tudo, aprendi que cada fim carrega em si a semente de um começo. Meu casamento acabou, mas minha vida não. Pelo contrário, ela começou de novo. Então, se você também está vivendo o peso de uma separação, lembre-se disso. O divórcio não é o fim da sua história. É apenas o prefácio de uma nova versão de você mesmo.